Momento Rio Vivo. O Band Cidade foi conferir a situação das represas da região. Duas delas estão abaixo do nível que registraram no mesmo período do ano passado. Mesmo fora da crise hídrica, a ordem continua sendo economizar. A gente economiza mesmo, né? Tudo. No chuveiro, no lava-louça, você está lavando ali, você tem que sempre estar fechando a torneira. Impasse, contrários ao uso de transportes com tração animal, vereadores e representantes de ONGs se manifestam sobre a decisão da Justiça que suspende lei que proibia carroças em Taubaté. Por que Taubaté vai ter esse retrocesso? Para privilegiar poucos? Não. Morre um dos trabalhadores atingidos por pedra durante a escavação de túnel da obra do Contorno Sul da Tamoios. Uma outra vítima segue internada em São Sebastião. Qualidade de vida e estudo analisa os principais fatores de responsabilidade social em todos os municípios paulistas. Hoje, em São José dos Campos, foi divulgado o resultado da região no último levantamento. Os indicadores mostraram que, mesmo subindo um ponto, a região metropolitana do Vale e Litoral Norte continua em quinto lugar no quesito riqueza. Reencontro. Ex-alunos e professores que conviveram nos anos 70 se reúnem em Jacareí. 16 anos atrás nós se reunimos, tomamos cerveja e tinha 2, 3, 4 pessoas. No outro ano foi evoluindo e esse ano é o 16º encontro que nós fazemos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Muito boa noite. A primavera já registra dias bem chuvosos e com a proximidade da estação mais molhada do ano, o Band Cidade foi conferir então a situação dos reservatórios aqui da nossa região. A gente começa esta edição com o nosso Momento Rio Vivo, uma parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba e o Instituto Bandeirantes. O verão e a temporada forte de chuvas começam só em dezembro. Já estamos tendo dias com volume alto de chuva. Na última sexta-feira, por exemplo, choveu em Taubaté o esperado para todo o mês de outubro. Pois é, muita água, né? Apesar de não enfrentarmos uma forte crise hídrica, como aconteceu há uns 3 anos, das 4 empresas da região, 2 estão com nível bem abaixo do registrado neste mesmo período no ano passado. Em Paraibuna, o reservatório está com 40%. A expectativa é de recuperação. Mesmo com a situação aparentemente controlada, a economia continua sendo a ordem para todos. O tempo continua de cara amarrada na região. A chuva, que estava bem rara, voltou nas últimas semanas. Porém, ainda não o suficiente para elevar o nível das represas. O reservatório de Paraibuna está em cerca de 40%, o mesmo índice de outubro do ano passado. Nas ruas, a palavra poupar é o que mais se ouve dos moradores. A gente economiza mesmo, né? Tudo. No chuveiro, no lava-louça, você está lavando ali, você tem que sempre estar fechando a torneira. Até minhas filhas já aprenderam a fazer isso, né? Tem que economizar. Economizo bastante, assim, tipo, até no chuveiro mesmo, quando vou tomar banho, assim, evito de ficar desperdiçando água. Gosto de lavar carro também, com a mangueira também não uso, mais com baldinho mesmo, assim, para evitar meu desperdício. E toda essa preocupação dos moradores tem um motivo. A falta de água nas represas começou no fim de 2014 e piorou no ano seguinte. O nível em Paraibuna chegou a 0. Santa Branca foi outro reservatório que praticamente secou neste período. Segundo esta engenheira ambiental da Diretoria de Planejamento e Meio Ambiente, a Prefeitura da cidade realiza um trabalho de educação ambiental nas escolas públicas para conscientizar as pessoas desde criança. Além disso, uma parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente pretende colocar em prática um projeto com o objetivo de incentivar a preservação da natureza e dos recursos hídricos nas propriedades rurais. Você mantendo a mata, né, na propriedade, ao entorno de nascentes, ao entorno dos córregos, dos corpos d'água, isso promove a água na propriedade, né? Isso promove a conservação do recurso hídrico na propriedade e o produtor ainda recebe por isso.
A situação aqui em Paraibuna hoje está controlada, mas outros reservatórios do Vale do Paraíba estão com o volume útil mais baixo que no mesmo período do ano passado. De 70%, o reservatório do Jaguari caiu para menos de 50%. Já o do Funil reduziu ainda mais, de 50% para pouco mais de 20%. A explicação para isso é que no verão, épocas de chuvas constantes, não choveu bastante para elevar o nível das represas. A gente já vem de um verão de chuvas mais irregulares sobre a região. Então a gente acabou tendo os meses de janeiro, fevereiro e até março também, com chuvas um pouco mais abaixo do esperado. Depois a gente voltou a ter chuvas um pouco mais volumosas, principalmente no mês de maio. Mas já a partir daí, quando a gente entrou mesmo para o inverno, as chuvas voltaram a ficar mais irregulares e com isso, então, elas não foram suficientemente boas para elevar os níveis dos rios. Quanto ao futuro, o secretário executivo do Comitê das Bacias do Rio Paraíba do Sul está otimista. A tendência, segundo ele, é que as chuvas sejam mais frequentes de agora em diante. Nós temos uma tendência de fazer com que os níveis dos 4 reservatórios se elevem, principalmente os de cabeceira, que é o de Paraibuna e o de Jaguari, né? Esses reservatórios com certeza vão elevar seus níveis com as chuvas entrando, com esse período molhado agora. A população nos últimos 3 anos tem estado muito sensível a esse tema de racionamento, de economia do uso da água, de usar a água de modo racional. Então eu vejo a população sensibilizada, os órgãos sensibilizados, os órgãos públicos, as concessionárias sensibilizadas. Então eu acho que é um trabalho conjunto da sociedade, com apoio da mídia também, que tem funcionado e tem surtido efeitos bastante positivos. Receberam alta hoje as 4 vítimas do tiroteio de ontem durante um jogo de futebol em Cruzeiro. Elas estavam internadas na Santa Casa. 3 foram atingidas de raspão e outra foi atingida no pé. Além dos feridos, 2 pessoas foram mortas. De acordo com a PM, todos jogavam bola quando 2 suspeitos numa moto passaram atirando. A Polícia Civil começa a ouvir as vítimas amanhã. Ninguém foi preso até agora. E morreu hoje no Hospital de São Sebastião dos trabalhadores atingidos por uma pedra no final de semana na escavação do túnel do Contorno Sul. Uma outra vítima segue internada. As vítimas estariam numa gaiola quando aconteceu o acidente. A construtora Queiroz Galvão lamentou o ocorrido, garantiu que presta apoio ao ferido e familiares e reforçou que os procedimentos de segurança foram tomados. Uma equipe técnica vai avaliar o que aconteceu. A qualidade de vida dos moradores paulistas vem sendo estudada há 16 anos. O levantamento serve para o planejamento e desenvolvimento dos municípios. Hoje, em São José dos Campos, foi divulgado o último resultado. Das 15 regiões do estado, a RM Vale está em 5º lugar no quesito riqueza. Outros fatores também estão sendo apurados, como longevidade e escolaridade. A Câmara de São José dos Campos foi o local escolhido para a divulgação do Índice Paulista de Responsabilidade Social, que desde 2001 mede a qualidade de vida nos 645 municípios paulistas. Os números referem-se ao ano de 2014, quando foram analisadas 3 variáveis. No quesito riqueza, 4 dos 39 municípios da região ficaram acima da média estadual. Destaque para São Sebastião, que obteve 57 pontos, seguida de Jambeiro e Caraguatatuba, com 53 e 49 pontos, respectivamente. São José dos Campos ficou com 48 e Taubaté com 45. Aparecida foi o destaque negativo em riqueza. Caiu de 37 em 2012, quando houve o último levantamento, para 34 em 2014. Em longevidade, Bananal subiu 10 pontos, totalizando 77. Mas São Bento do Sapucaí e Paraibuna tiveram os melhores desempenhos e fecharam a análise com 79 pontos, 9 a mais da média estadual. Ilhabela e São José dos Campos obtiveram 74 pontos. Taubaté somou 69 e ficou abaixo da média do estado. Jaqueluz perdeu 18 posições e fechou em 45 pontos. Areias e Potim também tiveram baixa longevidade. No quesito escolaridade, São José dos Campos e Taubaté mantiveram-se com nível alto, acima da média estadual. Mas as cidades de melhor desempenho foram Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Lagoinha, que atingiram 63 pontos. Não tiveram nota boa na avaliação as cidades de Bananal, Potim e Lavrinhas, com 37 pontos, e Arapeí,
com 34. Os indicadores mostraram que, mesmo subindo um ponto, a região metropolitana do Vale e Litoral Norte continua em 5º lugar no quesito riqueza. Em longevidade, mesmo ganhando uma posição, permaneceu em 11º lugar. Já no quesito escolaridade, houve um regresso. A região caiu de 10º para 11º lugar. Existem particularidades de cidade por cidade, de como investir. Aqui, por exemplo, nós estamos investindo muito agora em 0 a 3 anos, em oportunizar para as crianças de 0 a 3 anos o ambiente escolar, né? A sociabilização dentro de uma creche e também o desenvolvimento cognitivo. Nós temos certeza que investindo e zerando a fila nesta área, nós vamos conseguir então fazer com que os nossos adultos sejam adultos melhor preparados e com certeza teremos índices cada vez melhor de qualidade de vida na cidade, e esse, na minha opinião, é um bom exemplo para que toda a região possa também adotar. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, o estudo deve servir de base para o planejamento e desenvolvimento das cidades. Ponto de partida e uma referência, né? Porque muitas vezes a atuação por parte dos gestores públicos, ela fica muito voltada pela sensibilidade do prefeito, e você não tem nenhuma ferramenta com medição de série histórica, de anos anteriores, como o IPRS, para poder nortear esse gasto público. No próximo bloco, motoristas da Uber protestam contra a lei que regulamenta a situação dos aplicativos de transporte individual. E ainda a proibição de carroças em Taubaté é suspensa pelo Tribunal de Justiça. Hora certa para você, 7h01. Band Cidade volta já.